olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for, em tudo que me acontece encontro o seu amor. Já não se pode mais deixar de crer no seu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Para mim, a chuva no telhado é cantiga de ninar, mas o pobre meu irmão, para ele a chuva é fria, vai entrando em seu barraco e desmancha o barracão. Para mim, o vento que assovia é noturna melodia, mas o pobre meu irmão ouve o vento angustiado, pois o vento esse danado lhe desmancha o barracão. Como posso ter sono sossegado se no dia em que passou os meus braços eu cruzei? Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei meu coração? Meu amor, eu recusei. São todos muito bem-vindos. Agradecer, né, a harmonização que o Leon traz para todos nós. Esse momento é o momento que entramos em harmonização para estarmos em sintonia com a espiritualidade, para poder receber o que nós viemos buscar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Rose, e hoje eu estou na condução da reunião, desse trabalho, e eu vou falar em escala de trabalho agora. A leitura do Evangelho, a nossa colega Marisete, capítulo 27, Eficácia da Prece. A prece inicial, a Dircineia. A explanação hoje fica a cargo da nossa colega Sandra Regina, que vai falar um tema muito importante para todos nós, a prece, né? E o passe virtual, a fluidificação das águas e o encerramento é com o nosso colega Rodeni. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou pedir mais uma musiquinha para o Leon, para a gente dar início à reunião. Por favor, Leon. A melhor oração é o amor. A melhor oração
é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do teu coração. Gentileza, auxílio e perdão. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedi e obtereis, eficácia da prece, itens 5 e 6. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e concedido vos será o que pedirdes. São Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus, as nossas necessidades, inútil se torna expô-las. E acrescentam os que assim pensam, que achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não deverá ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele os deixasse sem serventia. A vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam, e ao demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devido à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Que assim seja. Mestre amado Jesus, divino modelo e guia, em nome de Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, aqui estamos reunidos sob a tua luz. Convidamos os espíritos amigos e mentores espirituais que coordenam e amparam esta nossa casinha bendita, rogando o auxílio, o amparo, para que esta reunião nossa transcorra em perfeita paz e harmonia, sendo de benefício para todos nós. Pedimos ainda as bênçãos sobre cada coração presente, encarnado e desencarnado, que busca o consolo, o esclarecimento e o refazimento, que tua doce presença, Jesus, envolva este nosso ambiente, iluminando e purificando. Derrama, Senhor, as melhores luzes sobre nossa irmã palestrante, a fim de que ela seja um instrumento de luz e fiel dos ensinamentos do Evangelho e da doutrina espírita. E sentimentos vibrem na mesma sintonia de paz e de todos aqueles que se encontram em necessidade, quer no corpo ou no espírito. Clamamos a tua cura e o teu amparo, que é a energia de amor e de fé que emana desse trabalho, alcance todos os lares, os hospitais e todos os recantos de dor e sofrimento. Bom, então, nós, cristãos que somos, e
a gente sabe, apesar que eu brinco assim, sabe, Rose, que espírito, coisa custosa, é pedir o espírito para fazer uma prece, você já viu? A gente pergunta, quem quer fazer a prece? Ninguém fala nada. Quem quer começar? Ninguém quer falar. A gente falou, o povo que não gosta de rezar. Mas vamos lá, né? Então, a gente, teoricamente, todos nós sabemos que o que é uma prece. Mas será que de verdade a gente sabe, né? A gente dizem que tem preces e tem preces. Então, vamos lá, né? O que seria uma prece? A prece seria o quê? É uma maneira que a gente tem de conversar com Deus. Ela é um ato de adoração. Quando você adora a Deus, você conversa com Ele, você conversa com Jesus, você conversa com os nossos amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado. Então, é uma maneira que a gente tem de se comunicar com eles de uma forma, assim, que a gente traga eles mais para pertinho da gente e que a gente também se coloque mais próximo deles. Mas, eu posso, será, fazer uma prece sem me conectar, sem estar vinculada realmente com esses irmãos, com Jesus, com esses amigos espirituais, né? Fazer uma prece pelo meu mentor, com ele. Posso, mas isso não é uma prece verdadeira, né? Porque essa prece vai ficar comigo. Às vezes ela não sai nem daqui, né? Porque eu vou estar conversando, mas eu não estou realmente fazendo uma prece. Por que será que eu não estou fazendo realmente uma prece assim? Eu posso estar pedindo, eu posso estar louvando, eu posso estar agradecendo, né? Isso são as 3 coisas que a gente pode fazer quando a gente faz uma prece. Eu louvo a Deus, eu peço, eu agradeço, mas tem uma condição muito importante. A fé, as palavras têm que brotar do meu coração. Tem que ser uma coisa muito sincera, que eu me abra verdadeiramente, que eu me coloque com todo fervor, tentando realmente alcançar aquilo que eu vou pedir. Então, a gente vê que o quê? Que a prece, ela é o quê? Ela é uma invocação, ela é uma transmissão de pensamento. Por quê? Porque o nosso pensamento, ele não tem limites, né? A gente sabe disso. E ele se estende ao infinito. Então, quando a gente pensa, esse pensamento, como que ele se expande? Através do fluido cósmico universal, que é como se a gente tivesse mergulhado dentro do fundo do mar, ou esse ar que nos envolve, né? Que ele transmite, assim como o som, o ar transmite, né? O som, o fluido cósmico universal vai transmitir o nosso pensamento, e ele vai chegar aonde a gente quer que ele chegue. Quando a gente pensa que vai pensar, ele já chegou lá. Então, o que acontece? Quando eu realmente penso em fazer uma prece, Jesus fala, quando você for fazer uma prece, se recolha, né? Fique em introspecção com você mesma, isole-se com você mesma, em seu pensamento, em seus sentimentos, para que você realmente sintonize com o alto. Não é assim quando a gente vai fazer uma prece? Na nossa casa, quando a gente vai pedir, quando a gente vai agradecer. A gente pode fazer a prece em qualquer lugar que a gente esteja? A gente pode. Mas, como a gente vai receber a resposta a essa prece que a gente fez, vai depender de um monte de fatores, né? Quando as preces são dirigidas a Deus, a gente faz uma prece, o que acontece? Às vezes, o nosso pensamento não consegue atingir um padrão vibratório tão elevado, né? Mas essa prece, ela é acolhida pela espiritualidade, que de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a nossa necessidade e de acordo com o tempo de Deus, que nem sempre é o nosso tempo, ela vai ser levada até Deus, nosso Pai, até Jesus, né? Até aquele a quem nós dirigimos a prece. Por exemplo, né, quando a gente fala, Jesus, por exemplo, a gente tem um ser, né, da nossa família que está doente. Então, a gente vai fazer uma oração pedindo o amparo da espiritualidade para aquele irmão, né, que dê forças para ele, dê resignação para ele passar pela doença que ele está sendo acometido. A nós, né, que somos os familiares, para a gente poder
dar sustentação àquela pessoa, amparar nas suas dificuldades. Essa prece, ela vai ser levada até o alto. Porque o que eu estou pedindo? Estou pedindo uma força para me dar coragem, para superar essas dificuldades. Se eu pedir só assim, nossa, ajude que esse meu familiar, que ele cure, que ele fique bom, que ele cure. Mas a gente tem que entender que se Deus não achar, né? Hoje a gente não sabe o planejamento reencarnatório daquele irmão, por que que ele tem que passar por aquela doença, por que que ele tem que passar por aquelas provações. Então a gente não pode achar que é só porque eu pedi para ele ser curado que ele vai ser curado. Ele vai ser curado se assim Deus o permitir, né? Se ele tiver o merecimento, se aquela doença for uma necessidade para ele se evoluir, para ele crescer, para ele se aproximar até mais de Deus. Às vezes ele vai ser curado não no tempo que eu quero, mas no tempo que assim for necessário. Então, a gente tem que entender isso. Não basta eu pedir, né? Quando Jesus fala que aquilo que pedir com fé, né, vos será dado, vos será permitido receber, mas de acordo com um monte de critérios, com a nossa necessidade, com o merecimento, né? Com a fé daquela pessoa que está pedindo e também com a fé de quem vai receber, né? Então, o que acontece? O poder da prece, ela está no nosso pensamento, né? E não depende das palavras que eu estou falando, né? Nem do lugar, nem no momento que ela é feita. A gente pode fazer oração em qualquer lugar que a gente estiver, no meio de uma multidão, a gente pode se isolar. Como que eu vou ficar em silêncio no meio de uma multidão que está cheia de gente falando e comentando? Porque o silêncio que Deus fala, que Jesus pede, é o silêncio conosco mesmo, é o silêncio no meu coração, é o silêncio na minha mente, eu me concentrar e focar no que eu estou fazendo. Por quê? Se eu ficar falando um monte de palavras aqui, às vezes elas não saem nem do teto, né? Porque se eu não tenho no coração aquilo que eu estou pedindo, o amor a Deus, a minha fé, a certeza de que eu vou ser ouvida, não do jeito que eu quero, mas do jeito que eu preciso ser, do jeito que precisa ser, do jeito que precisa acontecer. Então, essa fé fala assim, nossa, mas eu faço tanta oração, mas parece que Deus não me escuta. Mas será que você está fazendo uma oração realmente do jeito que precisa ser feita? Com fé, com esperança, né, com resignação, para poder receber o que Deus acha que é melhor para você, né? Então, como que é a ação da prece, então? Essa ação da prece, ela tem... O que vai acontecer quando a gente faz uma oração bem feita? Ela vai trair, né, a inspiração dos bons espíritos, né? Por quê? Porque a gente vai pedir para ele a força necessária para resistir aos nossos maus pensamentos, às nossas más tendências, às nossas dificuldades, nos dando força, nos dando coragem, para poder ultrapassar as nossas dificuldades, os nossos limites, que são tão difíceis, às vezes, a gente conseguir ultrapassar, mas a gente fala, basta a gente ter vontade. Primeira coisa é a gente ter vontade, a gente ter fé que vai conseguir ultrapassar. Porque quando Jesus fala assim, faça a sua parte que eu te ajudarei, ele não está falando que é para a gente ficar na inércia e esperar as coisas acontecerem, que ele vem nos salvar de todo e qualquer dissabor que a gente tem. Não é assim, né? Para isso a gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente faz as nossas escolhas, para a gente poder receber do alto aquilo que a gente está buscando, né? E aí, ele fala assim, né, que para nos atenderem nisso, o que acontece? Não é o mal que eles afastam de nós, né? Mas é a nós que eles afastam do pensamento que pode nos levar ao mal. Então, é mudar a nossa escolha, mudar o nosso livre-arbítrio. Quando a gente adoece, a gente pergunta assim, por que será que eu estou doente? Oh, meu Deus, por que será que isso só acontece comigo? Eu não mereço isso. Não é bem assim, né? Porque a gente não sabe de verdade por que a gente merece. Mas a gente, com certeza, a gente merece. Porque não cai uma folha da árvore se a gente não merecer e sem Deus permitir. Então, o que a gente pergunta? O que será que isso que eu estou passando, essa dificuldade, essa dor, essa angústia, essa doença, quer me mostrar? O que eu preciso melhorar para poder receber as graças que eu estou pedindo? Né?
Então, aí é hora da gente fazer o quê? Procurar a gente fazer uma análise conosco mesmo, né, das nossas atitudes, aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente precisa mudar nas nossas escolhas no caminho que a gente segue, para a gente poder se beneficiar pela nossa prece, pela nossa mudança, né? Então, a doutrina espírita, ela nos ensina que a prece é justamente, né, o encaminhamento fluídico do nosso pensamento, por meio da nossa vontade, alimentada e reforçada pelos anseios sinceros. Ela não tem uma fórmula mágica, né? Basta eu falar, por exemplo, se eu vou fazer uma oração agradecendo um alimento, eu não preciso fazer uma prece de 5 minutos. Se eu fizer uma prece, ô Senhor, obrigado por esse alimento, que ele nunca falte à minha mesa, e que o Senhor abençoe aqueles que não tenham, por exemplo. Isso é uma prece sincera, né, que vai ser ouvida. Por quê? Porque está sendo feita com sentimento, com dedicação e com sinceridade, que eu estou colocando aquilo de melhor que eu tenho, né, em prol de agradecer. Então, a ação da prece, na maioria das vezes, ela funciona ao contrário do que achamos, né? Pois quando a gente entra em contato com os espíritos superiores, e eles assim, nos mandam as suas inspirações para a gente mudar o pensamento, né? Mudando o nosso campo mental, a gente consegue acalmar a nossa mente e a gente saber que aquilo lá que está acontecendo, igual quando a gente está com uma crise de ansiedade, se a gente para, respira fundo e entra em contato com a espiritualidade, automaticamente as bênçãos do alto vão cair sobre nós. E aquilo vai nos acalmando, vai serenando nossa mente, o nosso coração, e quando a gente pensa que não, a gente está melhor, não é? Então a gente fica mais calmo, menos com os pensamentos menos turbulentos, mais perceptivos às vibrações do alto para a gente fazer melhores escolhas, não é? Então, quando a gente tem uma dúvida, a gente pede, Senhor, me ajude que eu tome o caminho certo, né? Não é a gente falar, tomara que isso aconteça, oh meu Deus, não, porque tá vendo, eu pedi tanto e não deu certo, eu rezei tanto e não deu certo, será que Deus me esqueceu? Por que que Deus não me escuta? Às vezes a gente não está sabendo pedir, né? Não está sabendo como pedir, como falar com Deus, né? Então, qual que seria o objetivo da nossa prece? A gente pode louvar, né? Quando que a gente louva, né? A gente, a gente lembra de Deus, porque a gente não consegue, às vezes, fixar a memória, como a imagem de Deus para a gente fazer oração, mas a gente consegue enxergar Deus em tudo que Ele criou, né? Louvar pelo dia que Ele nos deu de presente, louvar pela nossa vida, agradecer pela vida, pela nossa saúde, agradecer por tudo que a gente tem, pelo que a gente é, pela nossa família. Então, é uma forma da gente fazer a prece, agradecendo. Quando eu vou fazer um pedido, né? É necessário, igual eu falei, a gente saber o que a gente vai pedir, né? A gente não vai ficar pedindo coisa material, porque para isso Deus nos deu o livre-arbítrio e a capacitação para a gente conseguir o que a gente precisa, de acordo com o nosso esforço, né? De acordo com a nossa dedicação, a gente vai conseguir aquilo que a gente precisa. É igual eu falar assim, eu vou rezar, vou fazer uma oração todo dia para eu passar no vestibular. Mas se eu não estudar, como é que eu vou passar no vestibular? Né? Não tem jeito, então eu tenho que saber, me dê força para estudar, para vencer as dificuldades, né? E também é muito importante a gente perceber a resposta que Deus nos está dando. Por isso, a gente tem que entrar em sintonia, para a gente ouvir a voz de Deus no nosso coração, para a gente ouvir as intuições que Ele nos manda, porque se a gente realmente sintonizar e colocar no nosso interior a voz de Deus, né, a gente vai ouvir o que Ele quer da gente, né, o que a gente precisa mudar para a gente poder receber as bênçãos que a gente está pedindo, né? Então, seja qual for, né, que peçais na prece, crede que obtereis, e será concedido o que pedistes. Mas desde que a gente saiba pedir e pedir na hora certa, né? Porque eu também não posso sair o dia inteiro só fazendo prece, sem fazer nada para merecer. Então, é claro que a gente vai ser atendido, mas de acordo com o nosso merecimento, de acordo com as nossas necessidades, né? E outra coisa, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que, às vezes, elas contestam a eficácia da prece. Elas falam assim, para que eu vou ficar pedindo? Pois se é como todo mundo fala, que Deus me conhece, se Ele sabe os meus pensamentos, se Ele sabe o que eu preciso, para que eu vou ficar pedindo?
Para que eu vou ficar rezando? Não preciso fazer prece, não. Deus sabe o que eu preciso. Mas não é assim, né? A espiritualidade nos fala que é uma forma de humildade quando a gente pede, né? Quando a gente pede com fé, com boa vontade, a gente está se colocando com humildade perante o Cristo, sabendo que a gente é uma formiguinha e que a gente precisa dele. Então, é igual um filho, né? Se a gente sabe que ele precisa de alguma coisa, mas quando ele pede, reforça, né? E a gente acaba entendendo melhor como ele quer, como que eu posso ajudar, né? Então, seria isso, né? Então, a oração, ela não tem, assim, ela não tem como mudar a linha. A gente não faz a oração para pensando assim, mudar o nosso destino. Não é só porque eu estou pedindo que vai mudar o meu destino. Não é isso, né? Então, o que acontece? Se eu vim com um propósito, passar por uma situação, se eu pedir, e eu merecer, pode ser atenuada aquela aprovação, que ela poderia ser mais dura do que aquilo que eu estou passando. Porque quando eu tenho força, às vezes, isso me dá um ânimo, uma coragem de nem perceber que eu estou sofrendo tanto. Não é assim? E aí, o que a gente tem que lembrar também? Que, deixa eu colocar só aqui, mais um slide. Que uma coisa importante é a gente, quando a gente for fazer uma oração, a gente tirar do nosso coração a mágoa, saber perdoar, saber se colocar com humildade perante o Cristo, perante Deus realmente, mas tenhamos o nosso coração em paz. Porque se eu fizer uma prece com o coração cheio de ódio, de rancor, o efeito é um. Se eu faço essa prece na certeza de que eu estou com o meu coração tranquilo, que eu estou tentando melhorar, que eu estou tentando perdoar, o efeito vai ser outro, com certeza, né? E uma coisa importante que a gente não pode esquecer, que nós aqui encarnados, né, e como espíritas que somos, ou cristãos que somos, é trazer o Evangelho do Cristo para dentro do nosso lar, né? Resguardar a nossa casa, resguardar aos nossos familiares que aqui estão, porque quando a gente faz uma prece, a gente traz o Evangelho para dentro da nossa casa, um exemplo, quando a gente faz o culto no lar, o culto do Evangelho no lar, a gente forma uma barreira magnética em volta da nossa casa que nos protege, né, impedindo que o mal chegue aqui, porque se o bem está aqui dentro, ele não vai deixar o mal entrar. Então, quem faz, né, o culto no lar, sabe o quanto isso é importante, o quanto isso nos favorece, nos protegendo o nosso lar, né, criando uma pontinha, uma luzinha acesa, né, em cada lar que reza, que faz o evangelho, porque a hora que a gente está fazendo o evangelho lá, a gente está colocando a espiritualidade dentro da nossa casa, a gente está colocando a proteção de Deus, a proteção do Cristo dentro do nosso lar. Então, a gente vai ser amparado pela espiritualidade, que vai nos auxiliar a controlar os nossos impulsos negativos, vai nos ajudar a afastar os maus pensamentos, as más tendências, auxiliar os nossos filhos a serem pessoas melhores. E esse culto no lar, o ideal seria o quê? Que a gente fizesse com a família toda, né? Escolher um dia na semana, naquele dia todo mundo se reúne, né? Eu combino que vai ser aquele dia, e eu trago o evangelho para minha casa, coloco água para frutificar, vou ler o evangelho, vou discutir entre a família, mas não é brigar, tá, gente? Não é hora de lavar roupa suja, é hora só de confraternizar, de sermos fraternos, escutar o nosso companheiro, escutar o nosso filho que está com dificuldade, tentar achar uma solução para aquele problema, né? E pedir realmente a Deus, a Jesus, a espiritualidade, que nos ampare, que esteja sempre conosco ali, nos fortalecendo, trazendo paz, amor e harmonia para os nossos lares. É isso que é importante, porque quando a gente não pode esquecer que a nossa casa é a nossa primeira escola. Se a gente consegue colocar Jesus, colocar Deus dentro da nossa casa, com problema de saúde que a gente esteja, com problema no trabalho, com o chefe, tudo, a gente pede a proteção da espiritualidade e a gente não traz aquelas vibrações negativas do trabalho, do chefe, para a nossa casa, porque a gente vai fazendo uma barreira que vai nos protegendo, né? E isso é muito importante, porque a gente tem que pedir, mas a gente tem que dar o exemplo, né? Então, assim, por exemplo, não adianta eu sair da nossa casa espírita e chegar em casa e começar a brigar, só trazer as coisas negativas, as cargas negativas, tá? Eu acho que o nosso tempo está estourando, né, Rose, já?
E é isso que a mensagem que eu queria deixar para vocês, que a gente tem que fazer a nossa prece. De manhã, agradecendo ao dia que começou, né? Pedindo uma proteção para o nosso dia, e ao deitar também, fazer essa prece, agradecendo pelo dia que a gente conseguiu passar por ele, pelas nossas dificuldades, e que tenhamos uma boa noite, né? Isso é importante a gente pedir a Jesus que nos dê um bom sono, porque a gente sabe que o nosso dia continua enquanto a gente dorme, né? E Deus abençoe a todos, na proteção de Deus. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigado, Sandra. Nós que agradecemos a explanação que você trouxe para nós. Muito obrigada. E que possamos refletir bastante, né, sobre o que a gente ouviu aqui hoje. Obrigada, Sandrinha. Tanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz é Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz é Jesus. De Jesus estejam em nossos corações. Convido a todos meus irmãos a nos assentarmos em uma posição confortável, elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus e aos bons espíritos. Senhor, que a tua luz nos envolva neste momento de paz e cura, que os bons espíritos possam amparar e purificar os nossos pensamentos e sentimentos e transmitir a energia necessária para o nosso equilíbrio físico e mental. Imaginemos, meus irmãos, a figura do Mestre Jesus de braços abertos, acolhendo a todos nós. O nosso mentor espiritual se posiciona à nossa frente, manipulando as energias que foram destinadas a cada um de nós. Direcione suas mãos ao nosso chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico, equilibrando assim o nosso ser e nos dando uma sensação de gratidão. E com esse sentimento de gratidão em nossos corações, vamos pedir ao Mestre Jesus e aos guias e mentores espirituais que coloquem em nossas águas os fluidos astrais magnéticos vitais que precisamos e que estes fluidos nos proporcionem mais saúde para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de renovação, que possamos manter essa paz em nosso dia a dia e sermos instrumentos do teu amor. Que assim seja, graças a Deus.